Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Essa é a nossa terceira aula e vamos falar hoje sobre as variantes da deficiência de G6PD. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos aos avisos. As informações aqui disponibilizadas apenas devem ser utilizadas para fins informativos, jamais devem ser utilizadas em substituição a um diagnóstico médico. Todas as informações passadas aqui são com o intuito e desejo de empoderamento, para que cada um tenha segurança quanto ao tema em questão. E claro que eu não posso deixar de ressaltar que deficiência de SPD não é doença. Por mais que alguns médicos, algumas pessoas e profissionais até usam o termo doença, ela não é caracterizada como uma doença, e sim uma alteração genética, uma deficiência genética, né? Então, por isso a gente está aqui para elevar aí esse conhecimento aí, de diminuir a ignorância. Vamos aos tópicos. Hoje a gente vai abordar um pouquinho da incidência aí da deficiência de SSPD, a classificação da deficiência, as variantes e variante predominante no Brasil. Eu vou focar muito mais, gente, nas variantes do Brasil, ok? Eu não vou abordar tanto as variantes fora do Brasil, porque eu acho que encheria muita linguiça, não tem muito o que falar sobre elas, sendo que as nossas crianças, né, são brasileiras e então vamos focar aí naquilo que prevalece e predomina no Brasil. Vamos ao conteúdo. Vamos falar um pouquinho da incidência aí da deficiência de GCSPD, né? O defeito enzimático da GCSPD, que no caso é glicose fosfato desidrogenase, foi descrito pela primeira vez por Carson, lá em 1956. Ou seja, não é algo tão novo quanto se pensa. Na realidade, vocês vão ver um pouquinho mais à frente que ela não é tão nova assim. Descobriram o defeito da anemia ocasionada por ingestão de drogas. Isso aqui, gente, foi mais uma relevância sobre a deficiência que já era, assim, estudada antes, que já era pesquisada antes e conhecida antes disso. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Então, a deficiência, a enzimopatia conhecida mais comum, como eu sempre falo, ela não é uma deficiência rara, né? Como alguns colocam até mesmo no quadro de doenças raras e blá, blá, blá. Ela não é. Isso é um erro cometido, né? Por muitos, e eu associo isso à falta da informação, de estudos e pesquisas que muitas das vezes as pessoas não fazem e acabam caindo aí nessa, digamos que, ignorância, né? De tratar como algo raro, e ela não é rara. Estima-se que cerca de 400 milhões de pessoas afetadas em todo o mundo. A prevalência varia de 5 a 25% em áreas endêmicas como a África, Oriente Médio, Ásia, Mediterrâneo e Nova Guiné. Incidências entre 0,5 a 6,9 foram descritas nas Américas do Norte e do Sul, e cerca de 400 diferentes mutações já foram identificadas. E vocês vão ver uma curiosidade hoje sobre as variantes, tá? Sobre as mutações, que é o que determina uma variante e sua classificação. É algo que, quando eu comecei a estudar essa parte, sabe, fez muito sentido e até facilita a nossa vida quando a gente começa a compreender essa parte aí das mutações. Evidências recentes indicam que os alelos da deficiência de SSPD foram selecionados pela malária em populações africanas entre 4.000 a 12.000 anos, o que fortalece os estudos que mencionam a seleção ocorrida na África há mais de 10.000 anos. Olha, gente, para vocês terem ideia, né? Como eu falei, ela não é tão nova assim, ela já é uma deficiência caracterizada há anos, né? Ou seja, muitos anos atrás. E aqui, os primeiros diagnósticos, digamos assim, as primeiras relevâncias da deficiência foram associados à incidência de malária, né? A gente conhece, né, e até ouve falar que quem tem deficiência de SSPD tem uma certa resistência ao vírus da malária. Não é que você é imune ao vírus, mas que sim tem uma certa resistência ao vírus, diferente de quem não tem a deficiência, né? E o Brasil, a gente tem algumas regiões do Brasil que tem, sim, incidências da malária. Então, assim, mito ou um fato comprovado ainda não é 100%, digamos que afirmado, né? Não dá para afirmar 100%, mas existe, sim, muitos estudos aí que ligam e associam, que faz sentido e tal, mediante os estudos feitos ao longo desses anos. Aqui a gente vê, olha, que lá em 2014 estudaram, né, alterações clínicas laboratoriais em pacientes com malária em Belém.
Já tem muito, a gente pensa que não, mas tem bastante artigo no Brasil, tem bastante artigo científico, bastante estudo epidemiológico, né, da deficiência aí no Brasil, principalmente nessas regiões com uma incidência maior da malária. É algo bem interessante e eu quero trazer depois os links para vocês lá no nosso grupo do Telegram. E constataram hemólise intravascular apenas naqueles com deficiência de SSPD. Em combinações heterozigotas e hemizigotos, a deficiência tem sido associada a um nível de proteção de aproximadamente 50% à infecção grave pelo vírus, né, que no caso aqui é a malária, né, como a gente estava falando antes, olha aí, 50% aí aproximado aí de proteção contra o vírus de uma forma grave, entende? Como eu tinha falado, não fique imune, mas sim tem uma resistência maior. Consequentemente, as taxas elevadas da GSPD em muitas partes do mundo podem ser explicadas como resultado da seleção pela malária. É como se o nosso corpo, né, ele criasse uma resistência, uma proteção, porque sim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é inteligente. De fato, aí a gente vê como a febre. A febre não é algo maléfico, ela é uma reação do nosso organismo, é uma forma do nosso organismo dizer, tem alguma coisa errada aqui, sabe? E combater. Então, ele altera a nossa temperatura do corpo. Gente, nosso corpo é algo fantástico. Depois que eu comecei a estudar e comecei a fazer minhas formações aqui na área da saúde, aqui nos Estados Unidos, dentro da naturopatia, o conhecimento da anatomia, conhecer o nosso corpo, como que ele trabalha, como ele funciona, é algo assim que me deixou mais encantada cada vez mais. E hoje, olhando a deficiência de SSPD, né, praticamente 9 anos depois, né, hoje o Arthur já tem 9 anos, e 8 anos de fundação do Mães que cuidam de SSPD, eu vejo como muita coisa é interligado, como o nosso corpo ele é sábio, e cada vez mais faz sentido, sim, digamos que essa afirmação, né, esse conceito de que é uma proteção do nosso corpo à malária, por isso que foi se criado, né, no nosso corpo, digamos assim, a deficiência em si. Em muitas partes do mundo podem se explicar, né, essa parte ali, pois os eritrócitos que são deficientes para esta enzima são também mais resistentes ao parasita da malária, como a gente estava falando. Agora, classificação, né? A Organização Mundial, né, a OMS, classificou as diferentes variantes de SSPD de acordo com a magnitude da deficiência enzimática e a gravidade da hemólise. A gente tem aí 5 classes, na realidade, da deficiência de SSPD. Porém, a gente vai ver aqui que apenas 3 das classes da variante da SSPD são sintomáticas, sim. Né? A gente escuta muito o termo de alguns profissionais, de alguns médicos, que dizem assim, porque a maioria dos deficientes da enzima de SSPD são assintomáticos. É porque eles estão olhando muito a classificação 4 e 5, que na realidade, quando a gente vai estudar e a gente vai olhar a fundo, quando a gente fala da deficiência em si, em relação a quadro clínico, a gente tem que se basear mais na classe 1, 2 e 3. E a 3 é a classe mais predominante dentro do Brasil, e a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos à classe 1. Apresentam deficiência enzimática grave, tem menos de 10% do normal e tem anemia hemolítica crônica. Essa classificação é para variante, né, mais severa, é aquela que o indivíduo ele não precisa de um gatilho, ele por si só ele desenvolve a anemia hemolítica crônica, que é aquela anemia irreversível. É quando a criança, o indivíduo, tem a deficiência e já nasce com a manifestação da anemia, diferente das outras classes, tá? Agora, a variante de classe 2. E uma coisa importante, tá, gente? Muita gente classifica a variante do Mediterrâneo como sendo a mais severa, como sendo da classe 1, mas ela não é, ela é da classe 2. As variantes da classe 2 também apresentam deficiência enzimática grave, mas geralmente há apenas hemólise intermitente. Ou seja, é diferente da classe 1, que já nasce com a manifestação da anemia hemolítica, o indivíduo que tem a classe 2, que no caso
determinado pela variante do Mediterrâneo, ele não tem a anemia hemolítica clônica, ele não tem. Ele pode ter episódios de hemólise intermitente, diferente, né? Então, ela também é uma forma mais grave, mas ela não é a mais grave. Agora, as variantes da classe 3, que é o mais importante para a gente entender, apresentam deficiência enzimática moderada. Ela tem aí uma faixa de 10 a 60% do normal, ou seja, a variante africana, que é predominante no Brasil, é a variante do meu filho, é a variante aí de muitas crianças que os pais já realizaram teste genético dentro do mães, né? Dentro da nossa estatística, digamos assim, é a variante africana. E ela tem aí entre 10 a 60% do normal. É por isso que a gente diz, quando eles atingem um valor de dosagem no nível normal, não quer dizer que não tenha deficiência, tá? Então, por isso que é extremamente importante não descartar a deficiência por um resultado de dosagem normal. Com a hemólise intermitente, ou seja, ele tem a mesma possibilidade de uma hemólise intermitente que o da classe 2. Porém, ele é geralmente associado a uma infecção ou às drogas, né? Que no caso são os agentes indutores, que são medicamentos, feijão de fava, corantes e tal. E as infecções. Então, e também as infecções, gente, depois eu vou fazer uma aula para falar detalhadamente sobre as hemólises e sobre os gatilhos. Porque quando a gente aborda infecção, os estudos apontam e identificam infecções como é que eu posso usar a palavra? Específicas, sabe? Não é qualquer infecção, não é uma simples gripe, tá? Para chegar à hemólise precisa ser uma infecção mais específica, algo mais agudo, ou seja, a criança está numa enfermidade mesmo bem aí avançada. Então não é tão simples quanto parece, o que traz aí um alívio para os nossos corações, né? E tira a gente dessa zona do desespero. Agora, as variantes da classe 4 não apresentam deficiência enzimática ou hemólise. As variantes da classe 5 aumentaram a atividade enzimática. As classes 4 e 5 não têm significado clínico. Ou seja, toda variante da classe 4 ou da classe 5, ela é considerada deficiente por ela ter uma mutação, mas ela não tem significativo clínico, ou seja, ela não tem riscos, ela não tem perigo, ela não sofre hemólise nem aguda, nem indutora, não tem risco. Então, quando é determinado um tipo de mutação dessa, o que é mais rara, é extremamente raro, tá? Por mais que se existe aí mais de 100 mutações, elas são as mais raras de ser encontrada quando vem um diagnóstico de deficiência, tá? Até porque ela não vai trazer essa diminuição da enzima como as outras classes, né, de variantes traz. Vamos lá, existem cerca de 186 mutações com importância clínica descrita para o gene G6PD, que codificam variantes deficientes da enzima fisiologicamente normal. Ou seja, né, são mais de 186 variantes. Porém, não significa que ter mutações no caso, porém, não significa que ter essa mutação, uma dessas 186 mutações, não significa que a criança ela vai ser diretamente deficiente com um quadro clínico significativo, tá? Para ter um quadro clínico significativo, ela tem que estar dentro das 3 primeiras classes da classificação das variantes, como a gente vai ver aqui, e já falamos um pouquinho, né? As variantes de classe 1, que, por exemplo, é a Volendam, que é a mais severa, tá? Que tem esse código aqui, ó, vocês podem olhar, ó, tá vendo? Isso aqui é o código genético, tá? Quando a gente realizou o teste genético, eles dizem ali no teste genético, ele vem esses códigos assim, determinando qual mutação foi encontrada. Aí aqui, a Volendam, que é da classe 1, mais severa, o código genético dela é C514T. Caracterizam deficiência severa e estão associadas à anemia hemolítica não esferótica clônica. Agora, as variantes de classe 2 possuem valores de atividade enzimática inferior a 10%, acarretando sintomas e crises mais frequentes, tendo como exemplo a G6PD do Mediterrâneo, que é essa classificação aqui, C563T. Aí agora a classe 3, que é
a maior parte, né, no Brasil, que é a que predomina no Brasil, digamos que tem aí mais de 95% da deficiência de CSPD é caracterizada por essa classe aqui, que é, no caso, a africana a menos, né? Ela tem entre 10% a 60% da atividade normal, né? Que no caso aqui é o código genético dela, A376G, e A menos 202A. Quando é, olha só, uma observação, quando só é identificado a A376G, ela pode ser dita como uma das variantes com não significativo clínico. Porém, existe a mutação com significativo clínico, que também é mediterrânea, essas duas variantes são mediterrâneas, e quando elas são encontradas em conjunto, ela passa a ter um peso clínico, ou seja, passa a ter a deficiência, e pode sim ser induzida aí a uma hemólise intermitente de infecção ou por uma droga, um agente indutor. E tem a GCSPD-ACR, que é essa daqui. Olha, como eu estava falando, né? As classificações A menos, A, que no caso seria A, sem menos, sem mais. Geralmente os pacientes são assintomáticos, mas a importância clínica está associada ao aparecimento de crises hemolíticas induzida pela ingestão de medicamentos, né? Como já está sendo dito aqui, né? Infecções ou drogas. Então, é aqui que a gente tem que estudar, é aqui que a gente tem que se preocupar, porque sim, né? Os artigos eles confirmam que sim, pode haver, sim, quadros hemolíticos, como a gente já acompanha dentro do Mães, a gente tem aí um levantamento de uma estatística aí das crianças que já entraram em crise hemolítica, meu filho é uma dessas crianças e tal. E a variante 4 e 5, que a gente não precisa se preocupar com ela, tá? Vamos para o próximo. As variantes, né? Atualmente, 186 variantes genéticas da GCSPD já foram descritas, contudo, somente 20 delas resultam na deficiência da atividade enzimática e estão associadas à anemia hemolítica. Como eu tinha falado, né? Não importa se foi diagnosticado aí, foi encontrado uma dessas mutações aqui, mas se ela não é uma das classes, uma das 20 que estão dentro das 3 primeiras classes, ela não vai manifestar nada. Os fenótipos mais comuns, aqui agora a gente está abrangendo já e falando mais dentro do Brasil, né? Mundialmente falando, os fenótipos mais comuns são esses 3, que é a africana, né? Aí ela é determinada por esses 2 códigos, olha, tem esse código aqui, que possui atividade normal, e quando ela é encontrada isolada, não tem manifestação clínica, e tem um segundo, que é esse código genético aqui, que sim, ele tem a redução da atividade e pode manifestar um quadro clínico. E tem a do Mediterrâneo, que tem aí de 10 a menos 7% aí da sua atividade. Esses são os códigos, olha, vocês vão receber esse PDF, é bem importante para quem quer realizar ou já realizou o teste genético, quando tiver o teste em mão, conseguir identificar. Agora, as variantes predominantes no Brasil. Desde os primeiros estudos realizados em populações brasileiras, foi possível verificar que a deficiência de GCSPD alcançava proporções significativas, principalmente entre os homens. Por que isso, gente? Porque quando uma mulher, né, na aula da herança genética, que foi a aula anterior, se você não viu, é importante você ver, porque nessa aula você consegue compreender essa parte. Uma mulher, para ter manifestação clínica, ela precisa aí basicamente ter os 2 cromossomos afetados. Então é mais difícil ela ter os 2 cromossomos afetados. Normalmente a gente só tem um afetado. Então por isso é que eles caracterizam mais a incidência aí dos sintomas e quadros clínicos nos homens, porque o homem só tem um cromossomo X, né? Se você não viu a aula anterior, veja, porque se eu começar a falar novamente, vai ser a segunda aula dentro da terceira. Então, volta lá no segundo vídeo para você assistir. As variantes de GCSPD mais caracterizadas no Brasil, por exames bioquímicos e moleculares, são a africana e mediterrânea, sendo a africana de maior incidência, como eu falei, né? Aí uns 95% aí é a variante africana, tendo uma minoria, bem minoria, com a mediterrânea. Vários pesquisadores têm realizado estudos da enzimopatia em diversas populações, como estudos de prevalência e caracterização das variantes enzimáticas entre doadores de sangue em hemocentros. Estudos de prevalência da deficiência e verificação da associação desta
com icterícia neonatal e estudos de prevalência da enzimopatia em populações gerais brasileiras. É algo muito interessante, né? Porque a gente pensa que não tem, mas não tem estudo, não tem levantamento no Brasil, mas tem, gente. Tem sim. Tem o suficiente? Talvez não, mas temos algo no Brasil sim, sabe? E eu vou dividir tudo isso com vocês, vou jogar links de vários artigos que eu encontrei desses levantamentos da incidência aí no Brasil. Eu achei vários, não é de hoje que eu faço esses estudos, esse levantamento. Lá atrás já encontrava e agora eu tenho encontrado cada vez mais, e principalmente estudos mais recentes, de 2016, bem mais fresquinho. Eu vou trazer para vocês. Então, assim, já tem estudo científico o suficiente para determinar que, sim, a variante africana é a predominante no Brasil. É a variante a qual a gente precisa se preocupar mais, a qual a gente precisa aprender mais para poder saber lidar com as nossas crianças, trazendo mais segurança e qualidade de vida para elas, né? Não tem muito o que abordar em questão. Eu tenho aqui algumas referências, não consegui colocar tudo, gente, senão seriam mais páginas, mas tem muito mais, e eu vou levar esses estudos todos lá para o nosso grupo do Telegram. Os comentários estão ativados aqui embaixo do vídeo, então, por favor, se você assistiu, ficou alguma dúvida, coloca no comentário que eu vou responder para vocês. Estou fazendo uma busca para poder tentar trazer aí alguns profissionais para nos ajudar nas nossas aulas também, e fazer, quem sabe, alguns encontros também. Fiquei pensando muito esses dias em fazer um encontro pelo Zoom com o nosso grupo aí do Telegram, para a gente debater as aulas que foram passadas até agora. Não liberei ainda mensagem lá no Telegram, por quê? Porque eu observei que a gente tem mais de 600 pessoas no grupo, mas nem a metade ainda assistiram às aulas. Ou seja, como que eu vou abrir, com o intuito de abrir as mensagens? A minha preocupação é abrir as mensagens do grupo para a gente debater as aulas e começar aquele bando de mensagem de pode isso, pode aquilo, pessoas fazerem perguntas aleatórias fora das aulas, e o grupo não é para isso. Então, eu peço que vocês tenham aí um pouquinho de consideração, assistam às aulas, sabe? Participem das enquetes que eu vou jogar lá. Quero muito marcar um encontro no Zoom, eu acho que vai ser melhor do que fazer a abertura de diálogo lá no grupo, tá bom? Mas então, vamos lá, vou voltar um pouquinho, fiquem atentos ao grupo do Telegram, como eu falei, mas vou voltar um pouquinho aqui só para a gente refrescar a mente, né? A incidência, vocês já conseguem entender aí que mais de 400 milhões de pessoas no mundo têm a deficiência de SSPD, ela não é uma deficiência aí, digamos que rara, tá? Pelo contrário, ela é a deficiência enzimática mais comum que existe, tá? E sobre as classificações, a gente precisa entender as 3 classificações, sendo que a classificação 3 é a que predomina no Brasil, que no caso seria a variante africana, e é a qual a gente tem que aprender sobre, tá? Entender que na variante africana, né, que é a classificação 3, as nossas crianças podem sim sofrer moles induzidas, tanto por uma infecção quanto por um indutor, como um gatilho sendo um medicamento, ou um corante, né? Um alimento ou feijão de fava. Então, que fique bem claro para vocês. Não peguem isso aqui, que tem de 10% a 60% de atividade, para poder achar que, meu Deus do céu, meu filho tem bastante enzima, então eu posso dar isso e aquilo para ele. Você sabe quando que ele está nos 60%? Porque uma coisa eu te garanto, ele nunca chega aos 100%, ele nunca tem a qualidade normal. Ele tem de 10% a 60%, tendo oscilação. Isso também vocês precisam ter esse entendimento. A enzima, ela oscila, porque ela se renova com os glóbulos vermelhos. Então, em algum momento, ela pode estar no 10, em algum momento no 20, no 30 ou no 60, não importa. E o que vai determinar o nível da hemólise é isso aqui, ó. E se você dá algo em que a criança está com 10% apenas da enzima em atividade? Entende? Como que essa criança vai reagir? Então, não brinquem, porque é uma coisa séria. Não é para pirar, para surtar. Dá para a gente controlar muito bem e lidar muito bem com a deficiência. Mas também não vamos abusar, né? Então, ficou bem claro aí sobre a variante que predomina no Brasil. Vou jogar a aula junto com o PDF para vocês estudarem dentro do grupo. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o comentário aí
para tirar as dúvidas, caso tenham ficado algumas dúvidas, ou até mesmo dar sugestão também. Nils, olha, eu senti falta disso na aula, eu senti falta daquilo, porque eu estou aqui para poder melhorar cada dia mais o conteúdo para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima aula.